Essa manhã é um prazer estar com todos vocês. É um pouco frio aqui em São Paulo, mas eu tenho a certeza que o poder do Espírito Santo é aquele que irá nos aquecer e nós teremos um dia quente, extremamente fervoroso do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, ao meu coração, como já veio essa palavra. Cristo colocava no meu coração nessa semana, eu até mandei uma mensagem para minha esposa, para que eu não pudesse esquecer, enquanto eu estava em viagem, e o tema é perseverança. Perseverança. Semana passada nós falamos um pouco sobre o poder da palavra, a palavra de Deus sobre a sua vida, e eu me lembro muito bem claro, bem nítido ainda na minha mente que a palavra de Deus permanece. E enquanto eu pensava nisso e viajava e li, estudava um pouco também sobre, eu veio a palavra de Deus no meu coração sobre a ideia de perseverança. E é nisso que eu quero conversar, é nisso que eu quero ministrar o seu coração. Nós estamos um pouco distantes devido a todas as precauções a qual nós estamos tomando com o vírus, por isso nós também estamos fazendo online. Tem poucas pessoas aqui na sala, mas os que estão ajudando mesmo a fazer essas transmissões, eu chamo de equipe. E a vocês que estão nos assistindo agora, aos que irão assistir futuramente nos nossos canais disponíveis de rede social, no YouTube, você tem acesso a todas as outras ministrações, não somente minha, mas do Diácono Danilo, do Milton, de tantas outras pessoas que vieram e ministraram aqui na nossa igreja. Então hoje eu quero dizer e trazer uma palavra ao teu coração de perseverança. Abra aí na sua Bíblia. Se você não pegou a sua Bíblia, porque você está assistindo o seu pastor aqui lindo, maravilhoso, pega a sua Bíblia agora, Hebreus 10, 36. É bom que minha equipe nem Bíblia trouxe aqui, estão tudo olhando aqui, pendurado no... Olha lá, uma se manifestou aqui com a Bíblia. Hebreus 10, 36. Enquanto eu lia, na verdade eu vou ler o 35 e o 36, tá? Então, Hebreus 10, versículo 35 e 36, mas é o verso 36 aonde eu quero enfatizar a palavra nessa manhã. Lemos: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Esse versículo é um divisor de águas para o cristão, porque ele fala: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus. Aqui está o grande segredo. Necessitais de perseverança. Perseverança é o segredo para os cristãos. Se nós olharmos à luz da história bíblica, se nós fôssemos fazer uma analogia desde lá de Abraão e vindo até chegarmos hoje, nos dias atuais, a Bíblia nos ensina perseverança. Perseverança em todos os sentidos. Um time de futebol, vamos pegar assim, aqueles que gostam de futebol, por mais ruim que ele esteja no campeonato, ele todos os jogos persevera, tenta fazer o seu melhor para que ele possa conseguir um resultado satisfatório naquilo a qual ele planejou durante o ano. Perseverança é uma palavra que ela não deve estar somente sobre a sua mente, mas guardada sobre o seu coração. Enquanto eu olhava essa palavra e até procurei um sentido para o português, no hebraico ela tem ela ditou um pouquinho, mas o sentido vai ser o mesmo. No português falar perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste
diante das dificuldades. Ora, enquanto então eu lia isso daí, me veio justamente a clareza de que a perseverança, ela deve estar na vida do cristão, porque o cristão, no momento em que ele aceita a Cristo, e aqui eu quero trazer uma palavra mais do que motivacional, eu quero trazer uma palavra de transformação. Quando ele aceita Cristo, aí começa o sentido de perseverança na vida dele. Por quê? Ora, olha para a sua vida antes de conhecer ao Mestre, antes de conhecer ao Eterno. Havia coisas em que você fazia, havia coisas em que você falava que não era pertinente. Tinha pessoas que, quando não eram cristãos, eles ou elas traíam os seus cônjuges, filhos, homens, meninas, se drogavam, outros bebiam, e tantas coisas assim faziam antes de conhecer ao Mestre. E quando vem a conhecer o Mestre pede uma coisa primeiramente: transformai-vos de toda a renovação da mente. Então a primeira coisa que ele nos traz é a transformação sobre a nossa mente. Mas nenhuma transformação pode acontecer e se manter firme se não houver perseverança. O cristão que não tem perseverança naquilo que ele decidiu ser, ele está fadado a cair novamente em pecado. Eu lembro que quando eu era líder dos jovens, e uma das coisas que eu mais tinha por trabalho com esses jovens era justamente enfatizar na vida deles a perseverança de ter uma vida em santidade. Ou seja, não é só querer ter a vida em santidade, mas ter a noção da vida em perseverança, de ter uma vida em perseverança. Eu procurei até um sinônimo para perseverança, e a palavra no português ela nos traz como sinônimo persistência. Então, olha que interessante, quando você se converte ao cristianismo e vem toda aquela gama de conhecimento que Cristo impõe ao teu coração, e ele começa a demonstrar aos teus olhos, as escamas dos seus olhos cai, tudo aquilo que você achava que era normal, você começa percebendo que não é normal, que é um erro que estava imputado sobre a sua vida, e que aquilo estava te levando em direção ao inferno. Deus ele mostra e fala: olha, mas para seguir esse caminho, para vir encontrar a mim nos céus, para ficar ao meu lado, é necessário ter persistência. Isso no âmbito de fé, de crença, persistência. Voltando, então, quando eu conversava com os jovens, e jovens têm um problema muito grande, principalmente na atualidade, devido à facilidade dos smartphones, de pornografia. E muitos desses jovens, e é uma realidade nas igrejas, inclusive, não é porque se converteu que isso saiu do meio. Esses jovens costumamente viam a mim, e muitos me chamavam de pastor, outros me chamavam de Nando, alguns me chamavam de Todo-Poderoso. Eu deixava do jeito que eles quisessem chamar, não tem problema, mas eles vinham a mim e falavam: Nando, pastor, Todo-Poderoso, eu tenho um problema de pornografia, de sexualidade, e uma das coisas a qual eu sempre conversava, e lembro muito nítido, isso na minha mente está muito nítido, é que a perseverança naquilo em que Cristo mostrou e requer de nós, deve ser mantido. Quer ver? Qual é o pecado que mais te assola? Qual é o pecado que mais te incomoda todos os dias, querendo voltar a dominar a sua vida? Nós somos falhos. Não é porque eu, como pastor, os que estão aqui, diáconos, líderes, não falham, mas nós perseveramos em ter uma vida em santidade. Se você dá um Google aí, você vai ver pastores
até mesmo nas redes sociais, pastores que não perseveraram na fé e escandalizaram aquilo que Cristo nos chamou a ter por princípio, uma vida em santidade. Quando Cristo te chamou, Ele falou: olha, você precisa perseverar na fé, ou seja, você precisa ser constante, você precisa não ser abalado. Enquanto eu olhava e fazia essa ministração, tocou o meu coração, porque mediante as dificuldades, mediante os problemas, mediante as situações que aparecem, nós tendemos a não ser persistentes naquilo que outra hora, quando estava mais fácil, a vida nos era a favor, a situação econômica era a favor, o trabalho era a favor, o ministério era a favor, nós tendemos a desanimar. Isso é uma prova de Deus sobre as nossas vidas, porque é chegado um momento em que Cristo nos prova. Nem sempre vai ser um caminho verde, né? Como o salmista nos ensina lá em Salmo, que fala: nos faz andar por um pasto verde, por pastos verdejantes. Mas tem hora que nós começamos a sair desse pastos verdejantes e começamos a andar em meio a um deserto sem chinelos, somente com a sola dos pés. Ora, quem já foi para um deserto, quem já foi em alguma duna aqui do Brasil, se não conhece o deserto, não conhece o Egito, e foi para o Nordeste, ou até mesmo o sertão, ou no seu bairro mesmo, pisa no chão descalço aí no meio do calor de São Paulo, naquele verão terrível, olha, traz certo incômodo, traz certa dificuldade. E é momento que Cristo também, Ele nos testa nisso que Ele nos quer ensinar, que é perseverança. Quando Cristo nos pega pela mão e primeiro nos ensina a como andar, é como uma criança. Uma criança, ela nasce, depois de alguns meses, ela, por estar vendo o papai e a mamãe andando e fazer as coisas, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai engatinhar, que é o jeito mais fácil dela começar a ter uma atitude para caminhar. Ok, passado aquele momento que ela pegou confiança, que ela está segura de se engatinhar, o próximo passo é levantar e começar a dar os primeiros passos. Imagine você, se quando você era um bebezinho, você nunca tivesse persistido em caminhar. Nós estaríamos até hoje sem saber andar. Então uma criança, quando ela vê os pais, ela vê ali aquelas pessoas que cuidam dela caminhando, automaticamente vem sobre a mente dela e fala: isso é possível, isso é possível. Então, se eles conseguem, se aquelas pessoas estão caminhando e eu estou engateando, significa que para mim também é possível andar. E uma criança ainda, ela não é dotada de conhecimentos, de sabedoria, mas ela entende que aquilo é possível se ela persistir naquilo. Uma criança começa a se levantar e ela vai dando os primeiros passos, os segundos passos, o terceiro, quinto, sexto, e aí ela pega confiança e começa a andar, e aí sim ela permanece durante toda a sua vida caminhando, porque ela pegou confiança naquilo. Ora, uma coisa é fato: o quanto você confia em Cristo Jesus. Nós tendemos a parar de confiar em Cristo quando os grandes problemas vêm sobre nossas vidas. E eu te diria: qual é o teu grande problema? Qual é a tua grande tribulação que tem atormentado a mente? Isso não deve ser um divisor de água sobre uma coisa que Cristo ensinou para nós: perseverança. Imagine se Cristo, quando saiu lá dos céus e Deus falou: olha, meu filho amado, em quem eu me comprado, eu tenho uma missão para você. Você vai descer na terra, vai passar por muitas coisas difíceis, vai receber chicotada, vai apanhar, o pessoal vai castigá-lo, você vai ter uma morte de cruz, e no final de tudo a humanidade vai ser salva.
se Cristo chegasse e falasse, não, peraí, Deus, não precisa ser tão difícil assim. Mas Deus, conhecendo e sendo tão sábio, Ele ainda assim vê a persistência do seu filho amado sobre vocação. Olha, Calvino, isso eu acho até interessante, ele no decorrer do seu ministério, ele vai fundar uma doutrina, um estudo doutrinário sobre aqueles que perseveram. Doutrino vai falar-nos que aqueles que Calvino vai falar-nos que aqueles que perseveram eles são os eleitos de Deus, são aqueles que verdadeiramente foram chamados e testados na fé e aprovados porque persistem e têm uma vida de persistência em Deus. É um fato triste até, porque nessa caminhada no Evangelho, eu tenho alguns aninhos aí de experiências nessa área. Quantos amigos, quantos pastores, quantos líderes, quantos membros não persistiram? Calvino vai falar que essas pessoas que não se mantiveram firmes, não persistiram na caminhada, não foram constantes, é porque nunca foram convertidos a Cristo. Olha como é uma verdade quando Calvino está falando em seu texto que a doutrina da perseverança é para aqueles que nós olhamos, veem as dificuldades passar, veem os problemas, ou não só dificuldades e situações, mas também alegrias, mas são persistentes no chamado e na vocação. E ele resume falando que aqueles que desviaram do foco, desviaram da fé, não persistiram, foi porque nunca estiveram em Cristo. Persistência, você tem sido persistente? Conversando essa semana com um amigo, e ele falando, Nando, eu estou desanimado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não quero aquilo. A primeira pergunta que eu, até brincando, de modo descontraído, eu falei, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? A Bíblia não é um livro fácil, nunca foi, porque é um livro histórico, e lá vai se tratar, e Deus nos ensina ali, através da Bíblia, de como Ele vai aperfeiçoando a cultura e o homem no meio da cultura. Então ali ela vai falar de guerra, vai falar de reis, vai falar de coisas, mas o plano geral da Bíblia é falar que, olha, Cristo veio e nos salvou, perante aqueles que se mantiveram e se mantêm fixos, perseverantes nele. E eu perguntei para aquele jovem, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Ele falou, faz muito tempo. Aí a minha segunda pergunta foi, há quanto tempo também você não ora? Ele falou, já não lembro. Então, ou seja, quando nós não temos uma vida de perseverança com Deus, nós estamos afadados a ser como Calvino lá, enquanto ele ensinava aquelas pessoas, falava, olha, se você não tem uma vida de perseverança, é porque você ainda não encontrou a Cristo. A nós que encontramos a Cristo, nós temos uma vida constante em oração, constante na leitura da palavra, constante em adorá-lo, em ouvir louvores, em ler a Bíblia com prazer, em procurar livros que falam do Mestre, em ter conhecimento. O povo, Cristo nos ensina, a palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento, ela vai trazendo a falta de perseverança. Eu estou finalizando um curso, a qual eu intitulei por discipulado, e ali eu escrevi até uma coisa que eu achei muito interessante, enquanto eu estudava e lia, de que ao discípulo cabe a árdua tarefa de aprender. E é isso, Cristo nos chama não somente para acreditar nele, não, acredita em mim. Porque até muitas pessoas falam disso, né? Até o diabo é crente, e é verdade.
A Bíblia vai, lá em Salmos vai falar que o tolo em seu coração diz que Deus não existe. E isso é uma crença, acreditar que Deus não existe, ou seja, a forma de se acreditar se Ele existe ou não. Mas Cristo, Ele falou, olha, você tem que me conhecer. É preciso que você me conheça, e se você me conhecer, você vai ser constante, você vai ser permanente nas suas decisões, na sua convicção, na sua atitude, naquilo que você pensa. Porque se você não me conhecer, você está fadado a não ser perseverante em todas as áreas da sua vida. Pega a pessoa que é referência para você no mundo circular, que não seja cristão, que não conhece a Cristo, ele não foi perseverante, isso é 100% de certeza, em várias áreas da vida dele. Agora eu posso te dar exemplos de muitos líderes que mudaram gerações, porque foram perseverantes em Cristo primeiro. E aí, por ser perseverante em Cristo, eles têm a convicção daquilo que Cristo os chamou, e nada pode mudar a mente. Quando nós nos aprofundamos em querer conhecer a Cristo, Cristo ele fala, olha, me conhece, e você vai ser perseverante em tudo aquilo, me conhece, você vai ser perseverante em tudo aquilo que eu lhe mostrar. O conhecimento está fixado à perseverança. Conhecimento em Cristo. Eu sou muito leigo em medicina. Na verdade, eu nem gosto de ir no médico, fazer uma visita ao médico. Minha esposa sempre briga comigo. E todas as vezes que eu fico gripado, doente, eu vou lá e pego um suco, um limão, esquento a água e tomo, achando que aquilo pode melhorar a minha vida, né? Pode melhorar a minha saúde. E isso denota sobre mim uma falta de conhecimento dessa área, e pode me acarretar diversos problemas de saúde. Até minha esposa fica brigando, vai fazer check-up, mas eu olho para o hospital e já vejo uma seringa e eu saio correndo. Perseverança na vida do cristão. Sabe por que muitas coisas te afetam? Sabe por que qualquer palavra te traz um desânimo? Sabe por que você fica angustiado, tem síndrome de pânico, tem tudo aquilo que o mundo lhe mostra para as pessoas que não são perseverantes em Cristo? É por isso, porque você ainda falta ser perseverante, falta persistência com Cristo. Eu, enquanto lia isso, eu lembrei de um texto que eu lia quando eu fazia faculdade de filosofia. Confúcio, né, foi um pensador antes de Cristo, e ele disse que se você todo dia pegar um punhado de terra sobre a sua mão e colocar em algum lugar, em pouco tempo você terás uma montanha. É verdade. Claro que é uma fala exagerada, mas se todo dia um pouquinho você perseverar naquilo que Cristo entregou na sua mão, você vai ter uma montanha de fé, você vai ter uma montanha de graça, você vai ter uma montanha de comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, se todo dia você perseverar naquilo que Cristo colocou no teu coração, a sua vida profissional será o mínimo detalhe sobre as demais coisas, porque você todo dia carrega um pouquinho de punhado de persistência, de perseverança naquilo que Deus colocou sobre você. Eu quero ir finalizando essa palavra nessa manhã. Em Apocalipse, não precisa abrir, só quero deixar o texto. Porque guardaste a palavra na minha perseverança. Está em Apocalipse 3:10. Porque guardaste a minha palavra em perseverança. Se você conhece a palavra de Deus 100%, sabe, pastor, mas eu acho, uma das coisas que as pessoas mais falam para mim é que o livro é difícil. É difícil porque você não leu.
É difícil porque você não se propôs a ser perseverante na leitura, em querer conhecer a Deus. Eu canso de ver pastores, líderes, diáconos, obreiros, congregantes que falam: não, eu amo a Cristo, não, eu sou de Cristo, não, eu vivo com Cristo, mas não perseveram na leitura, não perseveram em jejum, não persistem em oração. E aí qualquer inconstância no mundo traz desilusão, traz pânico, traz medo, traz diversas causas. Aleluia. Eu tenho uma discípula que odeia que quando fala assim, vira pro irmão do lado e fale assim. Mas então, para deixar ela brava, vire pro seu irmão do lado e pergunte: você é persistente em Cristo? Para com Cristo? Nas coisas de Cristo? O quanto você persevera? A qualidade daquele que persiste. Imagine se Cristo, no meio daquele tumulto, apanhando, tomando bofetada, chicotadas, gente xingando. O livro de Mateus, Marcos, Lucas, João nos trazem um choque de realidade, de violência do ser humano para com aqueles que estão em Deus. Isso não mudou ainda, é uma realidade. Se ao mestre dos mestres, ao Deus que é eterno, eles não foram obedientes, eles escarneceram, imagine a nós. O quanto você é persistente na palavra de Deus. Se Cristo pegasse você hoje e jogasse no meio de de uma guerra, hoje que essa loucura do vírus, te jogasse no meio do vírus lá, de pessoas infectadas, ou te levasse para a África, em tribos que vivem em guerra, em países que todos os dias há mortes, porque tem briga entre famílias e tribos, e Deus virasse para você e falasse: seja persistente na minha palavra e vá falar com eles. Costumo dizer que nós vivemos ainda um evangelho Nutella no Brasil. É tranquilo, é simples, é fácil, e ainda assim nós costumamos não ser perseverantes. Nós desanimamos porque talvez perdemos o emprego, desanimamos porque talvez a namorada nos deixou, desanimamos porque talvez aquilo outro. Voltando lá em Calvino, é porque ainda nós não nos convertemos a Cristo. Aos perseverantes, perseveram a todo momento. Se mamãe ficou doente, se papai ficou doente, se o filho está doente. Certa vez eu ouvi um pastor ministrando, e ele foi até aquela igreja e falou: olha, eu estou aqui, o meu filho está morrendo, mas primeiro eu levo a palavra de Deus, depois eu visito o meu filho. Você pode imaginar a situação daquele pastor? Persistência. Eu quero trazer essa manhã essa palavra: seja persistente em Deus. Persista, porque Ele vai te responder. Nós estávamos ouvindo um louvor aqui antes de começar essa live, e o louvor falava que Deus não parou. Pode ser que você até não esteja ouvindo a voz, mas às vezes Deus, Ele só quer agir, Ele não quer falar, mas Ele também quer ver a sua persistência. Quero finalizar com essa palavra dizendo que persista na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, com seus filhos, com a sua família, com os seus amigos, nos seus sonhos. Persista, mas principalmente seja perseverante em Cristo Jesus. Aleluia. Seja aquilo que você nunca foi, aquilo que você não é ainda. Seja persistente, ou seja, eu quero te convidar a ler mais a Bíblia. Eu quero te convidar a orar mais. Ah, pastor, eu não consigo orar de madrugada. Persista então em oração de madrugada. Ah, pastor, eu não consigo fazer um jejum. Então é hora de persistir, é hora de querer fazer um jejum.
Ah, pastor, eu não consigo me aprofundar em conhecimento, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer uma faculdade, eu não consigo namorar. Olha, eu quero dizer que se você persistir, você vai conseguir, principalmente em Cristo. Finalizo agora dizendo que a persistência nos levará à coroação. A persistência em Cristo nos levará à salvação. A persistência na sua vida, em tudo aquilo que você acredita, te levará ao êxito. Seja persistente e conquiste aquilo que Cristo colocou no teu coração. Que a palavra de Deus possa ter mudado a sua vida nessa manhã, que você possa levar essa palavra ao seu vizinho, ao seu amigo de trabalho, aos seus conhecidos que talvez estejam doentes, a pessoas que talvez você nem conheça. Que Deus use a sua vida para mudar a vida daqueles que ainda estão em inconstância. Seja persistente. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração nessa manhã.